A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe o dia de vocês grandemente. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Se você está sendo abençoado pelos vídeos desse canal, você pode se inscrever, curta o vídeo, compartilhe, comente, ajude outras pessoas também a serem impactadas pela palavra do Senhor, tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos falar de um assunto rápido, mas ele vai ser de grande importância para nós. Nós vamos falar sobre o que é pecado. É uma pergunta interessante. Você sabe o que é pecado? O que é pecado? Essa pergunta é interessante nós sabermos respondê-la, porque para que possamos colocar os nossos esforços no lugar certo, porque a palavra do Senhor, ela está dentro de nós. Nós temos a nossa vida transformada pelo Senhor, mas às vezes nós nos apegamos a coisas que não são pecados, e a gente fica se esforçando para não fazer aquilo, mas sendo que de fato aquilo não é pecado. Por exemplo, usar uma calça, usar um short, não cortar o cabelo, usar um brinco. Isso são costumes, mas de fato isso não é pecado. Então a pergunta é: o que é pecado, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria que vocês vissem é a palavra original. A palavra original, ela se fala het. Eu não sei se eu estou falando correto, eu não sou especialista em hebraico, mas é mais ou menos essa pronúncia. Ela significa o quê? Desvio do alvo, ou seja, desvio da obediência, falta de inteireza, ou ainda basicamente errar o alvo, né? Errar o caminho aquilo que você tem que fazer. Então isso no original do hebraico basicamente é pecado. Mas o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, ele responde diretamente essa pergunta. Quando eu pergunto para você o que é pecado, João responde nesse versículo 4 ali do capítulo 3 da sua primeira carta. Olha só o que ele fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você entendeu? Então o que é pecado? A transgressão da lei. Aí você pode perguntar para mim: mas que lei? Porque de fato nós temos alguns tipos de lei, né? Tem a lei que foi dada para Moisés, a lei que Deus deu para Noé. E existe ainda a diferenciação das leis, né? Que é a lei moral, lei cerimonial e a lei civil. Então qual lei que João está falando aqui especificamente? Nós vamos achar essa resposta no próprio contexto do livro. Vamos lá então, para 1 João capítulo 3, vamos pegar a partir do versículo 11. Olha só: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Opa, isso já te lembra de alguma coisa, né? Lembra dos dois grandes mandamentos que Jesus falou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como você mesmo? Então João está levando essa mesma consideração, beleza? Então vamos continuar lendo aqui. A partir do versículo 15 agora, vamos lá, do versículo 12, desculpa. Então que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então veja, irmãos, que João, ele está comparando que o fato de você odiar o irmão é assassinato. Ou seja, e o assassinato é a transgressão do mandamento não assassinarás. Não é não matarás, tá, irmãos? O original ali é não assassinarás. Porque Deus considera o pecado o fato do assassinato. Se você for para a guerra, por exemplo, e precisar de atirar em alguém, e você vai precisar, e essa pessoa vai morrer, isso não é pecado, tá? Então é não assassinarás. E João associou esse não assassinarás a odiar o irmão. E ele não tirou isso da cabeça dele. Jesus já tinha feito isso lá no Sermão do Monte. Lembra quando ele falou assim? Jesus fala assim, lembra que a lei diz: não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para a mulher e a desejar, já adulterou com ela.
viu como Jesus, ele apertou mais a lei. Jesus, ele não anulou a lei. Ele, na verdade, até ele aperfeiçoou, ele dificultou ela mais, mas ele também nos deu a graça através do seu Espírito de poder cumpri-la. Entendeu? Então João está usando esse mesmo princípio. Ele colocou que se você odeia seu irmão, você é assassino. Então, essa é a lei que ele está falando, que o pecado é a transgressão da lei. Da lei qual? Da lei, os 10 mandamentos. Que Jesus, ele sintetizou esses 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Que é amar a Deus acima de todas as coisas, que está os primeiros 5 mandamentos. E amar seu próximo como a ti mesmo, que está os outros 5 mandamentos. Vamos dar uma olhada então, ó, Mateus 22, para você ver, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus, né? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Ponto. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Ou seja, Jesus, ele compactou tudo, praticamente toda a velha aliança, toda a antiga aliança, aqui nesses 2 mandamentos, que eles englobam os 10 mandamentos, né? Jesus, ele compilou nesses 2. Então vamos ver a separação. O que Jesus falou? Ó, os 10 mandamentos é o seguinte: os 5 primeiros, irmãos, ele fala da relação entre nós e Deus. Eu sei que tem algumas linhas que falam de 4, né? Que os 4 primeiros é entre nós e Deus, e do 5º para frente é nós, entre nós mesmos, relação entre homem e homem. Mas não, os 5 primeiros é relação entre Deus e nós, e os outros 5 entre nós e o nosso próximo. Entendeu? Você tem que lembrar que, lembra que Paulo falou ali em Efésios 6, que ele está começando a falar ali de honrar pai e mãe, e ele fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois ele fala que isso é um grande mistério, um pouco mais para baixo. Então aí está realmente o mistério. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos sobre os 10 mandamentos, que vai ser um estudo mais profundo. Aí nós vamos ver que grande mistério é esse que Paulo está falando, e por que esse mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, tá bom? Mas então a separação de Jesus foi essa, ó. Então amar a Deus acima de todas as coisas engloba: não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, isso tem relação de nós com Deus, e honra teu pai e tua mãe. Então isso tudo engloba amar a Deus acima de todas as coisas. E depois amar o próximo como a ti mesmo engloba: não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então você viu que Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos dentro desses 2 grandes. E a transgressão desses mandamentos, irmãos, desses 10 mandamentos, é de fato o pecado. Aí que se consuma o pecado, quando transgride essa lei. E essa é a lei que Deus quer escrever nos nossos corações. Nós que já estamos entregues a Cristo, Ele está escrevendo através do seu Espírito a lei em nosso coração, porque é assim que Ele queria. Quando Ele falou essa lei audível lá para o povo de Israel, Ele queria que a lei parasse no coração deles. Mas eles tinham o quê? Um coração duro, um coração de pedra. Aí o que Deus fez para tipificar esse coração duro? As 10 leis foram parar nas tábuas, que são feitas de pedras. Então, desde o princípio, o propósito de Deus sempre foi escrever essas leis no nosso coração. E hoje ela é feita através do Espírito, e ela vai ser cumprida plenamente no milênio. Então, irmãos, para que você entenda, qualquer coisa que transgride esses 10 mandamentos, essas 10 leis, você vai estar pecando. Então, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Tá bom, meus irmãos? Então tenha sempre isso em mente, para que você possa se esforçar através do Espírito para não pecar, para combater o pecado, para aquela luta da carne contra o Espírito. Sabe que Paulo fala? Engloba isso aqui, ó. Paulo está falando dessa lei, que você precisa praticar essa lei. Imagina no milênio como será quando todas essas leis serão praticadas, todas essas 10. Será uma bênção,
porque aí tudo vai funcionar corretamente. Imagina se funcionasse hoje, como o mundo seria. Tá certo, irmãos? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tenha em mente que pecado é isso, a transgressão da lei. E a lei é os 10 mandamentos que João está falando ali, baseado nos 2 grandes mandamentos que Jesus fez, que Jesus compilou. Jesus tinha esse entendimento pleno aí dos 10 mandamentos, então ele compilou em 2 grandes mandamentos. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Se os vídeos desse canal estão abençoando a sua vida, então se inscreva, compartilhe com seus amigos e curta o vídeo, para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.